5 cidades do Brasil, que com 2 salários você vive como pobre. Será que você já parou para pensar se o lugar onde mora realmente vale a pena? Você vive reclamando que o salário não dá para nada. Mas será que não é a cidade que está te deixando pobre? E se eu te disser que tem lugares no Brasil onde mesmo com 2 salários mínimos, você mal consegue sobreviver? Isso mesmo, não é exagero. Tem cidade onde 2 salários mal pagam aluguel e mercado. E o pior, talvez seja justamente a cidade que você sonha em morar. Ou pior ainda, pode ser a cidade onde você já está morando agora. Já pensou descobrir que o custo de vida no seu endereço é um dos mais caros do país? Muita gente acredita que o problema é ganhar pouco. Mas em algumas cidades, não importa o quanto você ganhe, o dinheiro simplesmente evapora. Você já ouviu aquela frase, ganha bem, mas gasta mal? Pois é, tem lugar que te obriga a gastar mal, mesmo quando você tenta economizar. Imagina pagar metade do seu salário só de aluguel. Imagina ir no mercado e perceber que a conta não para de crescer. E quando você olha o extrato do banco, percebe que não sobrou nada para lazer, saúde ou emergências. Assustador, não é? Por isso fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com essa lista. Será que sua cidade está entre elas? Ou será que você está justamente pensando em se mudar para uma dessas? Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar pode mudar seus planos. Algumas dessas cidades são lindas, turísticas e muito desejadas, mas o preço de viver nelas é alto demais. Não se engane. Às vezes, o paraíso pode ser o caminho direto para ficar sem dinheiro. E o mais impressionante é que muitos brasileiros sonham em morar nessas cidades. Só que o sonho pode acabar virando pesadelo quando o bolso não acompanha. Então já vai anotando, porque talvez você se assuste com a posição de algumas delas. Chegou a hora de conhecer as 5 cidades do Brasil, onde com 2 salários mínimos, você vive como pobre. Vamos começar. São Paulo, a maior cidade do Brasil, atrai milhares de pessoas todos os anos em busca de oportunidades. Mas a pergunta é, será que vale a pena? A capital paulista é conhecida por oferecer muitas vagas de emprego, mas o custo de vida é brutal. O aluguel de um apartamento simples em bairros medianos pode passar facilmente de R$2.000. E se você quiser morar perto do centro, prepare-se para pagar ainda mais. Ou seja, só o aluguel já consome praticamente todo o seu salário. Sobra o quê para transporte, alimentação e contas básicas? E aqui entra outro problema. O transporte público é caro e muitas vezes ineficiente. A tarifa de ônibus e metrô pesa no orçamento de quem depende dele diariamente. Já o custo com gasolina e estacionamento é ainda mais assustador para quem tem carro. No mercado, os preços também não ficam atrás. Produtos básicos como arroz, feijão e carne têm valores mais altos que em muitas outras regiões do país. Sem falar no custo de restaurantes, que praticamente dobra em relação a cidades menores. E se você precisar de saúde particular ou educação de qualidade, os valores são quase impossíveis para quem ganha pouco. O lazer também pesa. Shows, cinemas, bares e restaurantes cobram caro. E mesmo quando você tenta economizar, a cidade parece sugar todo o seu dinheiro. É um lugar onde você até pode ganhar mais, mas também gasta mais do que imagina. E a sensação é que o dinheiro some antes mesmo de chegar ao bolso. Muita gente sonha em viver a agitação da metrópole, mas não percebe o preço real disso. 2 salários mínimos em São Paulo são como areia escorrendo entre os dedos. Você mal consegue respirar sem gastar. No fim do mês, a realidade é dura. Viver na maior cidade do Brasil pode significar viver como pobre. E por mais que seja tentador, talvez São Paulo não seja o paraíso que você imaginava. Assustador, não é? O Rio de Janeiro é cartão postal, mas também é uma das cidades mais caras do Brasil. Quem nunca sonhou em viver perto das praias de Copacabana ou Ipanema? Mas esse sonho custa muito caro. E não estamos falando apenas de aluguel. Só para começar, um apartamento pequeno na Zona Sul pode custar mais de R$3.000. Isso já estoura completamente o orçamento de quem ganha 2 salários mínimos. Mesmo em bairros mais afastados, os preços continuam altos. A alimentação também pesa. Supermercados cariocas vendem produtos básicos por preços acima da média nacional. A carne, por exemplo, pode custar até 20% a mais do que em cidades do interior. E o transporte, além de caro, muitas vezes é ineficiente,
forçando muita gente a usar aplicativos de corrida. Mas esse gasto extra se torna insustentável em pouco tempo. A conta de luz também é uma das mais caras do país, graças às tarifas altas da região. Quer sair para se divertir? No Rio, um simples passeio à praia pode sair caro por causa dos preços de estacionamento e quiosques. Shows, boates e restaurantes então nem se fala. São de tirar o fôlego, mas também esvaziam o bolso. E o pior, mesmo em bairros afastados, a violência muitas vezes obriga moradores a buscar alternativas caras para se proteger. Planos de saúde, colégios particulares e até segurança extra viram gastos necessários. E o que sobra no fim do mês? Quase nada. No Rio, a beleza natural engana. Você acha que vai viver bem, mas descobre que o dinheiro desaparece. 2 salários mínimos não bastam para manter o estilo de vida carioca. E mesmo que você viva de forma simples, o custo básico já é sufocante. O sonho de morar no paraíso tropical pode virar um pesadelo financeiro. E é exatamente por isso que viver no Rio de Janeiro com 2 salários é quase impossível. Um destino lindo, mas cruel para o bolso. Brasília, a capital federal, impressiona com sua arquitetura e organização. Mas por trás dos monumentos, esconde um custo de vida altíssimo. O aluguel em regiões centrais como Asa Norte e Asa Sul é um verdadeiro absurdo. Muitas vezes ultrapassa R$ 3.500 por apartamentos de tamanho médio. Mesmo em cidades satélites próximas, os preços não aliviam tanto quanto se imagina. 2 salários mínimos simplesmente não cobrem essas despesas. A alimentação também é uma vilã em Brasília. Supermercados da região vendem itens básicos por preços até 30% maiores que a média nacional. E quem tem filhos sofre ainda mais, porque escolas particulares são caras demais. Planos de saúde também custam mais caro, já que a demanda é alta. O transporte não ajuda. Apesar do metrô, a maioria das pessoas depende de ônibus. E o preço das passagens diárias pesa muito no orçamento. Para quem precisa de carro, combustível e estacionamento, são gastos quase insustentáveis. E se você pensa em lazer, prepare-se para se assustar. Cinemas, bares e restaurantes em Brasília têm preços dignos de grandes capitais globais. Um jantar simples pode custar o dobro do que em outras regiões do país. E como se não bastasse, até o custo com serviços básicos como internet e telefonia é alto. Brasília é cidade de servidores públicos com bons salários. Isso faz com que o padrão de preços suba e empurre quem ganha menos para a margem. Com 2 salários mínimos, você mal paga o básico para sobreviver. A sensação é viver sempre endividado, sem conseguir guardar nada. E para quem sonha em morar na capital do Brasil, esse pode ser o choque de realidade. A cidade é linda e organizada, mas cruel para o bolso de quem ganha pouco. No fim, Brasília te mostra que nem sempre capital é sinônimo de qualidade de vida. E viver lá com 2 salários? Quase impossível. Florianópolis, conhecida como a Ilha da Magia, é um destino dos sonhos. Praias paradisíacas, natureza exuberante e qualidade de vida invejável. Mas será que realmente dá para viver bem lá com pouco dinheiro? A resposta é não. A cidade tem um dos custos de vida mais altos do país. O aluguel é o primeiro choque. Até mesmo em bairros afastados, os valores são salgados. Imóveis pequenos custam facilmente mais de R$ 2.000. E se você quiser morar perto da praia, pode esquecer. O preço é quase inacessível. A alimentação também é um problema. Os preços nos supermercados são elevados, já que muitos produtos precisam ser importados de outras regiões. A carne, frutas e verduras chegam a custar 25% mais do que em cidades do interior. E se você gosta de comer fora, restaurantes em Florianópolis são caros, especialmente nas áreas turísticas. Transporte público não resolve muito, forçando muitos moradores a usarem carro. Gasolina e estacionamento, claro, também não são nada baratos. Planos de saúde e escolas particulares custam mais caro que a média nacional. E a vida social, ir a bares, casas noturnas ou shows, pode consumir uma boa parte do orçamento. Até mesmo atividades simples, como tomar um café em uma padaria, saem mais caras do que em outras cidades. Isso porque Florianópolis é vista como cidade de alto padrão, frequentada por turistas e moradores de alto poder aquisitivo. E quem ganha pouco acaba ficando para trás. Com 2 salários mínimos, você vive apenas para pagar contas. Não sobra para lazer, não sobra para emergências. O sonho de viver na Ilha da Magia
pode virar um pesadelo financeiro. E aí você ainda pensa em se mudar para lá? Ou já está começando a repensar seus planos? Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, pode parecer uma opção mais acessível que outras capitais, mas a realidade é que viver lá com 2 salários mínimos é extremamente difícil. O primeiro vilão é o aluguel. Mesmo em bairros mais simples, o valor passa facilmente de $1.800. E se for um bairro central, prepare-se para valores ainda maiores. Isso já consome boa parte do orçamento. A conta de luz em Porto Alegre também é considerada uma das mais caras do país. O clima frio exige aquecedores e aumenta o gasto de energia. No mercado, os preços de alimentos básicos não ficam atrás. O custo da carne, leite e hortaliças é elevado em comparação a outras capitais. E se você precisa se deslocar, o transporte público também pesa. As tarifas de ônibus e lotações não são baratas. Ter carro é ainda pior, com combustível caro e estacionamentos que cobram altos valores. Na área da saúde, planos particulares são caros e a rede pública muitas vezes não supre a demanda. Para famílias, escolas particulares também representam um gasto altíssimo. O lazer em Porto Alegre, como bares e restaurantes, tem valores bem acima da média nacional. Mesmo programas culturais como teatros e cinemas saem caros para quem ganha pouco. Com isso, o morador se vê obrigado a cortar tudo que não é essencial. 2 salários mínimos em Porto Alegre viram poeira rapidamente. Não há margem para imprevistos ou emergências, e a sensação de viver sempre no vermelho é constante. Muitos acreditam que a capital gaúcha seria mais acessível do que Rio ou São Paulo. Mas descobrem que, no dia a dia, a diferença não é tão grande assim. Viver em Porto Alegre com apenas 2 salários significa viver apertado, sem qualidade de vida. É a dura realidade de mais uma cidade brasileira que pesa no bolso. Chegamos ao fim dessa lista, e talvez você tenha se surpreendido com algumas cidades. O que parecia ser um sonho em muitos casos pode se transformar em pesadelo financeiro. 2 salários mínimos que deveriam garantir uma vida simples mal cobrem o básico nesses lugares. E aí fica a pergunta: será que é o seu salário que é baixo? Ou a sua cidade que está cara demais? Antes de pensar em se mudar, ou até mesmo de continuar onde está, vale refletir sobre isso. Porque no Brasil, o custo de vida pode mudar completamente de uma cidade para outra. E a sua decisão de onde morar pode ser o que vai definir se você vive bem, ou se vive como pobre. Agora me conta aí nos comentários: em qual cidade você acha mais difícil sobreviver com 2 salários mínimos?